Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos dos terceiros anos de filosofia da Escola Técnica. Nós hoje, nesta aula, vamos tratar do nosso primeiro conteúdo de filosofia do ano letivo de 2021. Nós vamos trabalhar o conteúdo programático, o primeiro conteúdo, que tem por título A Filosofia e os Outros Tipos de Conhecimento. É o nosso primeiro assunto. Na verdade, vai ser uma revisão, porque quem trabalhou comigo no primeiro ano de filosofia, eu me lembro que em uma aula ou duas, nós já demos uma introdução sobre isso. Ao longo da história do conhecimento humano, nós vamos perceber que o ser humano elaborou várias formas de se conhecer o mundo que nos cerca. Hoje, o conhecimento predominante é o conhecimento científico, mas é predominante nos dias de hoje, de uns 3 séculos para cá. Não significa dizer que o conhecimento científico ele é único. Há outros tipos de conhecimentos que foram desenvolvidos ao longo da história da humanidade. Então hoje nós vamos tratar ou relembrar alguns desses conhecimentos. Só lembrando, só para a gente revisar alguma coisa, conhecimento não significa apenas alguém possuir ou adquirir um determinado número de informações. Conhecimento não é só alguém que tem um certo acúmulo de conhecimento. Eu vou desligar aqui a luz um minutinho. Pronto, para tirar uma mancha que está aqui na... Então, como eu dizia, conhecimento não é só isso. Você conhecer muita coisa de um determinado ramo do saber. Mas conhecimento deve ser entendido como o modo como as pessoas ou a humanidade ao longo das eras, ao longo do tempo, como as pessoas elaboraram a sua compreensão do mundo, do cosmos, do universo, da vida social, dos seres humanos, das emoções, do pensamento, tudo que diz respeito ao humano, também a outras áreas de existência. Então, nós vamos ver a partir de hoje que existem vários tipos de conhecimento. E uma outra coisa importante também é que nós não devemos cair naquela onda de achar que determinado conhecimento ele é superior a outro. Que existe, não podemos fazer uma hierarquia onde nós elencamos os conhecimentos superiores, medianos e inferiores. Isso não existe. Todo conhecimento é conhecimento. E são úteis na medida que eles trazem um certo clareamento, um certo entendimento das coisas com as quais nós convivemos. Então, nós vamos ver que vai haver, basicamente, 4 tipos de conhecimento. Eu queria que vocês primeiramente anotassem no caderno o tema da nossa aula. O tema da nossa aula anotem aí no caderno, viu? Que depois vocês vão precisar disso. O tema da nossa aula é a filosofia e os outros tipos de conhecimento. Anotem aí no caderninho e botem a data de hoje, disciplina de filosofia, e coloquem a filosofia e os outros tipos de conhecimento, ok? E botem a data de hoje também para vocês
ou a data em que vocês assistiram nessa aula. Então nós vamos ver que existe basicamente 4 tipos de conhecimento. Não significa dizer que existem só esses 4. Dependendo do livro de história, de filosofia, ou o site que você pesquisar, você pode ver também outros tipos de conhecimento, né? Então, o primeiro conhecimento que nós vamos perceber, eu vou logo citar aqui os 4, e depois os 4 a gente vai depois trabalhar em cada um deles. O primeiro conhecimento que aparece é o conhecimento empírico. Empírico, a palavra empírico vem de experiência. O primeiro conhecimento que nós obtemos é através do conhecimento empírico. Então, o que seria o conhecimento empírico? É aquele conhecimento que diz respeito ao conhecimento popular. É o que aprendemos a partir da nossa relação e observação do mundo. Então esse conhecimento empírico é um conhecimento prático que você adquire através da experiência prática. Não é aquela experiência laboratorial ainda, né? O que seria esse conhecimento prático? Vamos imaginar que você, ou melhor, nenhum ser humano, apenas modificando o que eu ia dizer, nenhum ser humano nasce sabendo dirigir um automóvel. Aí imagine que você, na sua adolescência, ou quando completar 18 anos, você vai aprender a dirigir. E como é que você aprende a dirigir? A aprendizagem empírica ou prática, ou através da experiência com o seu automóvel. Então você vai entrar no automóvel, você vai sentar no banquinho, você vai dar partida, você vai prestar atenção no barulho do motor, você tem que dominar as marchas, se não for um carro automático, você tem que saber a harmonia entre acelerar e a embreagem, né? A aceleração e a embreagem. Isso no início é um pouco problemático, mas com o passar do tempo e com a contínua relação entre você e a máquina e o automóvel, aí você vai aprendendo o funcionamento do carro. E depois de alguns meses e anos, aquilo que no início era problemático, agora passa a ser inserido na tua cabeça e através dos teus gestos físicos, de tal forma que você nem para mais para pensar, para ligar, para passar marcha, para dar ré, para acelerar, para pisar na embreagem, tudo passa a ser automático. Por quê? Porque você teve uma relação de contato, de experiência. Você aprendeu por meio da experiência com aquele automóvel. A mesma coisa se dá em relação às mulheres que são mães. As mulheres que são mães, elas aprendem com o contato com os filhos, com o bebê, a perceber quando ele tem fome, quando ele está com sono, quando ele está com fome, quando ele está doente. Então, através do choro, da intensidade do choro, do tipo do choro, através de alguma reação sonora ou física do bebê, a mãe percebe. Por quê? O contato com aquela criança fez com que ela aprendesse sobre aquele bebê, sobre aquela criança. Então, esse tipo de conhecimento que nós adquirimos com a prática, com a experiência, nós chamamos de conhecimento empírico. Eu dei só 2 exemplos, o aprender a dirigir e aprender a cuidar de um bebê. Mas muito da nossa vida é aprendido não na faculdade, não na escola, é aprendida nas nossas circunstâncias diárias, nós vamos aprendendo. Aí nós damos isso o nome de conhecimento empírico. O outro tipo de conhecimento que existe, que há, é o conhecimento científico. O conhecimento científico, como eu disse no início, é o conhecimento hoje que predomina. Predomina principalmente no ambiente acadêmico, no ambiente das universidades, das faculdades, no ambiente escolar, né?
Esse é o conhecimento científico. Então, esse tipo de conhecimento diz respeito a quê? O conhecimento científico diz respeito a informações e fatos que são comprovados por meio da ciência. Então, para ser conhecimento científico, não basta apenas ter aquela experiência com as coisas, como no conhecimento empírico. O conhecimento científico exige uma comprovação material. Agora, não é mais a experiência, mas é a experimentação, que é coisa diferente da experiência. A experiência é o nosso contato com as realidades do mundo. E a experimentação, para dar validade ao conhecimento científico, é aquela experimentação do laboratório, onde se levanta uma tese, e essa tese será comprovada através de inúmeros testes em um determinado laboratório. Quando se fizerem dezenas ou até centenas de testes e o resultado for o mesmo, então aí surge um novo conhecimento científico, né? O outro tipo de conhecimento é o que nós estudamos em nossas aulas de filosofia. É o conhecimento filosófico, né? O conhecimento filosófico, ele é diferente do conhecimento empírico e do conhecimento científico. Por quê? Porque enquanto o conhecimento empírico se baseia na sua experiência pessoal com a realidade que o cerca, enquanto o conhecimento científico se baseia na comprovação dos dados pesquisados, essa comprovação laboratorial, experimental, o conhecimento filosófico não precisa necessariamente ser comprovado cientificamente. O conhecimento filosófico, ele é construído a partir da reflexão, do pensamento do filósofo. Então, o conhecimento filosófico, ele não é sustentado por um experimento científico. O conhecimento filosófico não é sustentado por uma experiência pessoal com a realidade que a pessoa quer aprender. O conhecimento filosófico, ele se constrói a partir de uma reflexão, de um pensar baseado numa argumentação racional e lógica. Então, o conhecimento científico, ou melhor, o conhecimento filosófico, mesmo valorizando todas essas outras bases do conhecimento, a experiência e a experimentação, mas ela se constrói a partir da reflexão, do pensamento e da argumentação lógica, né? Então, o conhecimento filosófico nasce a partir das reflexões que o ser humano faz sobre questões subjetivas, não objetivas, não concretas, mas questões subjetivas. O que seriam questões subjetivas? Quando a filosofia tenta compreender e explicar o que é justiça, justiça é uma questão subjetiva, não é algo concreto, palpável. Quando a filosofia trata de argumentar ou de estudar sobre a beleza não é algo concreto que você pode pegar, é algo subjetivo, né? E assim por diante. Então, o conhecimento filosófico nasce a partir dessas reflexões que o ser humano faz de questões subjetivas. Depois a gente vai se aprofundar mais um pouquinho sobre isso, né? Um outro tipo de conhecimento, que agora é o quarto, é chamado conhecimento teológico. Daí, né, a palavra teologia. Teologia é teo, Deus, logia é estudo a respeito de Deus. Então, o que seria o conhecimento teológico? Nós também podemos chamar de conhecimento religioso. E o conhecimento teológico ou religioso, ele é baseado na fé religiosa, acreditando que ela detém a verdade absoluta. Então, veja bem, o conhecimento teológico ou religioso dispensa a experiência pessoal com a realidade física, material.
O conhecimento teológico dispensa a experimentação laboratorial científica. Então, ela se baseia em quê? Apenas na crença, apenas na fé. Então, a fé justifica o conhecimento. Então, tudo é explicado a partir da fé. E, devido a isso, né, ela dispensa qualquer argumentação ou qualquer experiência científica ou experiência pessoal. Então, o conhecimento teológico religioso é o baseado na fé religiosa, acreditando que ela detém a verdade absoluta. Enquanto o conhecimento filosófico não afirma uma verdade absoluta, porque para a filosofia, para o conhecimento filosófico, para os filósofos, a verdade ela sempre está aberta a novas discussões, a novos debates, a novas abordagens, mas o conhecimento religioso ou teológico não. Afirma que determinadas coisas são verdadeiras e não tem discussão e pronto, e acabou-se. É indiscutível. É daí que surge a questão dos dogmas. O que é um dogma? O dogma é um ponto de fé indiscutível. É aquilo, pronto, e acabou-se. Não se discute, não se argumenta. Então esses são os 4 tipos de conhecimento que existem junto com a filosofia, né? Então, apenas dando uma revisada no que nós já falamos, conhecimento empírico surge através da interação, da relação e observação do ser humano com o ambiente ao redor, né? Esse é o conhecimento empírico. Você interage com o seu ambiente ao redor para conhecer, né? Você observa e a partir dessa observação você vai adquirindo conhecimento, né? Existiu um filósofo britânico chamado John Locke, ele é conhecido como um dos pais do empirismo. Ele vai dizer o seguinte, que o ser humano ao nascer, a sua mente, a sua cabeça é uma tábula rasa. Essa expressão tábula rasa é uma expressão em latim que significa um quadro em branco. Então, a mente humana, segundo John Locke, quando o ser humano nasce, não tem nada registrado nela. É como se fosse um pendrive virgem. Então, a partir das experiências do ser humano com o mundo, aí essas experiências, esses contatos, essas interações com o meio ambiente, com o meio social, vai registrando essas informações. Então, através da experiência, vai se adquirindo conhecimento. É o empirismo, né? Revisando o científico, o conhecimento científico usa a lógica e o pensamento crítico. Engloba fatos que foram comprovados. Isso nós falamos. O conhecimento filosófico se baseia nas reflexões que o homem faz sobre todas as questões imateriais e subjetivas. E o conhecimento religioso, baseado na fé religiosa, acreditando que esta é a verdade absoluta. Então, bem rapidinho aqui, conhecimento empírico, o que é? Esse tipo de conhecimento surge a partir da interação do humano com o ambiente que o rodeia. Isso seria a definição de conhecimento empírico. Qual é o valor desse tipo de conhecimento, né? Valorativo, apoiando-se nas experiências pessoais. Então, o valor do conhecimento empírico está nas experiências pessoais. Que eu dei o exemplo, né, do aprender a dirigir e de cuidar de criança. Existem inúmeros, né? No que diz respeito à verificação do conhecimento, será que é possível nós verificarmos o conhecimento empírico? Sim, ele é verificável, porque trata de questões físicas, então ele é verificável. E em relação à exatidão, o conhecimento é exato? O conhecimento empírico é exato? Não. Ele é falível e inexato.
Porque o conhecimento, o conhecimento empírico, ele é inexato e ele é falível. Porque ele se apoia nas nossas sensações, naquilo que nós percebemos. E a forma como nós percebemos pode trazer problemas para chegarmos a uma conclusão verdadeira sobre determinadas coisas. Vou dar só um exemplo. Todo mundo afirma, ou a maioria das pessoas afirmam, quando olham para cima, dizem que o céu é azul. O céu é azul, né? Então, a experiência com essa realidade que os olhos, o olhar nos proporciona, nos faz ver o céu azul. Mas se nós subimos aqui, nós não vamos ver nada azul, não tem nada de cor. O azul que existe é apenas uma ilusão de óptica. Então, aí a gente percebe o quanto o conhecimento empírico pode ser falho, pode ser inexato, né? Do ponto de vista de sistematização, de organização, o conhecimento empírico ele é assistemático, ele não é organizado, porque cada um de nós podemos ter uma percepção sobre algo diferente. Alguém pode ter uma experiência no aprender a dirigir de um jeito. Alguém pode aprender rápido, outros podem levar tempo para aprender, uns podem achar agradável, outros desagradável. Então não há como sistematizar essa experiência pessoal, porque cada pessoa, no conhecimento empírico, produz o seu conhecimento do seu modo. Então ele é assistemático, né? Então isso é uma rápida análise sobre o conhecimento empírico. Uma rápida análise sobre o conhecimento científico. O conhecimento científico engloba informações e fatos que foram comprovados, tendo como base análises e testes científicos. Qual é o valor desse conhecimento? O valor dele é que ele é factual. O que quer dizer isso? Ele se baseia em fatos concretos. Né? Ele é verificável? Sim, ele é verificável. As experiências laboratoriais, eles comprovam as teses levantadas, né, ou sustentadas pelo cientificismo, né? Ele, em relação à exatidão do conhecimento científico, também é falível e aproximadamente exato. O conhecimento científico não quer dizer que ele é exato, que ele é perfeito, ele é falível. Quantas teorias científicas, quantas verdades, entre aspas, científicas foram construídas e foram divulgadas há alguns anos ou décadas atrás e hoje caíram por terra. Só um exemplo, né? Durante décadas, os astrônomos, né, a ciência astronômica afirmava que Plutão era um planeta. Depois de outros estudos, descobriu que ele não é planeta, né? E ele saiu daquela ordem que havia 9 planetas no nosso sistema solar e hoje ele foi excluído. Hoje só temos 8. Então isso é apenas uma pequena comprovação de que o conhecimento científico ele não é exato, mas ele se aproxima da exatidão, né? E por isso, dizer que algo é científico não significa dizer que é 100% verdadeiro. Porque, como todo conhecimento, o conhecimento científico também é um conhecimento construído pelo ser humano. E tudo que é construído pelo ser humano tem suas limitações e suas possibilidades de erro. Okay? Ele é sistemático, ele se organiza? Sim, ele é sistemático, pois é um saber ordenado logicamente. Então, o outro conhecimento que nós falamos é o conhecimento filosófico. É o conhecimento que surge das reflexões que o homem faz sobre as questões imateriais e subjetivas. Então, o conhecimento filosófico, ele é construído na mente do filósofo, através de análise, de ponderações, através de reflexão, o ato de pensar, baseado em argumentos lógicos e coerentes, né?
Qual é o valor, né? Ele é valioso, pois lida com hipóteses que não podem ser observadas. Então, trabalha com hipóteses, algo que não pode ser verificado fisicamente. Então, um filósofo levanta uma hipótese explicativa e, a partir de argumentações, ele vai tentar comprovar aquela sua hipótese, né? Ele é verificável? Não. Porque o conhecimento filosófico, ele se dá na subjetividade, no entendimento, na reflexão do filósofo ou dos filósofos. E em relação à exatidão, é exato? Não. Eu dizia a vocês que o conhecimento filosófico, ele está aberto para novas abordagens. O conhecimento filosófico não é uma doutrina dogmática que é absoluta. Então, um filósofo levanta uma certa hipótese, argumenta em defesa dela. Então, até que alguém argumente, ache uma brecha nessa argumentação para contradizê-lo, então ele vai ser considerado verdadeiro. Mas até encontrar uma nova abordagem ou uma contra-argumentação, né? Ele é sistemático, pois busca uma coerência com a realidade. Então, o filósofo verdadeiro é aquele que procura estabelecer uma conexão harmoniosa entre a realidade e aquilo que ele analisa e pensa e diz sobre essa realidade, né? E, finalmente, apenas a nível de revisão, né, temos o conhecimento teológico. O conhecimento teológico acredita que a fé religiosa possui verdade absoluta. Aquilo que o indivíduo crê é verdade absoluta. Alguém diz, quando alguém morrer, a pessoa vai para o purgatório, ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Então, isso é um dogma, isso é uma verdade absoluta. E por mais que alguém argumente contra ou a favor, quem tem essa fé não abre mão e não deixa que nenhuma contra-argumentação a ataque, porque o conhecimento baseado na fé, ele é absoluto, né? E apresenta todas as explicações para justificar essa crença, né? Ele é valorativo, ele se apoia nas doutrinas sagradas. Cada religião tem seu corpo dogmático ou doutrinário. Então, a verdade religiosa ou teológica se apoia nessas doutrinas sagradas. Sejam elas cristãs, islâmicas, hindus ou qualquer outra. Então, eles se baseiam, a fé teológica, ou o conhecimento teológico se baseia nesse corpo doutrinário de suas respectivas religiões. Em relação se é verificável esse conhecimento ou não, a resposta é não, não se pode verificar isso. Quem pode verificar, por exemplo, a existência de purgatório? Quem pode verificar a virgindade de um santo ou de uma santa que já morreu há 1.500, 2.000 anos atrás? Quem pode verificar isso, né? Então, é inverificável. Esse conhecimento é exato para quem crê, ele é infalível e exato para quem crê, para quem abraça o corpo dogmático, doutrinário de determinada religião, né? Esse conhecimento, ele pode ser organizado, ele é sistemático, pode ser organizado, sistematizado. É o conhecimento sistemático do mundo. Então, para cada aspecto do mundo, da natureza do ser humano, há uma organização doutrinária para tentar explicar esse fato. Ok, gente? Então, esses foram os conhecimentos, outros tipos de conhecimento que, junto com a filosofia, cooperam de algum modo para que nós tenhamos uma visão mais abrangente sobre a realidade, quer na esfera espiritual, social, histórica, ou em qualquer uma delas, né? Então, minha gente, essa é a nossa aula, viu? O tema que nós trabalhamos hoje foi a filosofia e os outros tipos de conhecimento. Anotem, né, todas essas observações que mandei você anotar, os tipos de conhecimento e as características de cada um, que na próxima aula nós vamos fazer uma atividade sobre isso.
Então valeu, tchau e até a próxima. Valeu, gente.